Jonas, o profeta que desobedeceu a Deus. Jonas foi um profeta que desobedeceu a Deus e teve que enfrentar as consequências de sua rebeldia. Jonas era filho de Amitai, um profeta que viveu no tempo do rei Jeroboão de Israel, 2 Reis 14:25. Ele nasceu na cidade de Gat-Hefer, na tribo de Zebulon, no norte de Israel. Josué 19:13, seu nome significa pombo em hebraico. O ministério de Jonas começou quando Deus o chamou para pregar contra a cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, que era uma grande inimiga de Israel. Deus queria que Jonas anunciasse o juízo divino sobre aquela cidade, que era muito perversa e violenta, mas Jonas não quis obedecer a Deus e tentou fugir para Tarsis, uma cidade no extremo oeste do mar Mediterrâneo. Ele embarcou em um navio em Jope, mas Deus enviou uma grande tempestade que ameaçou afundar o navio. Os marinheiros lançaram sortes e descobriram que Jonas era o culpado pela tempestade. Jonas confessou seu pecado e pediu que o jogassem ao mar para acalmar a ira de Deus. Os marinheiros relutaram, mas acabaram atendendo o pedido de Jonas e o lançaram ao mar. Imediatamente, a tempestade cessou e os marinheiros temeram a Deus e lhe ofereceram sacrifício. Jonas capítulo 1. Deus, porém, não abandonou Jonas e preparou um grande peixe para engoli-lo. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, orando e clamando a Deus por misericórdia. Ele reconheceu sua culpa e se arrependeu de sua desobediência. Ele também louvou a Deus por sua salvação e prometeu cumprir sua missão. Então, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Jonas capítulo 2. Deus chamou Jonas novamente para ir a Nínive. Desta vez ele obedeceu. Ele entrou na cidade, pregou que em 40 dias ela seria destruída devido à sua maldade. Para surpresa de Jonas, os ninivitas creram na mensagem de Deus e se arrependeram de seus pecados. Eles jejuaram, vestiram-se de pano de saco e clamaram a Deus por perdão. Até mesmo o rei de Nínive se humilhou diante de Deus e ordenou que todos se convertessem dos seus maus caminhos. Deus viu o arrependimento dos ninivitas e decidiu não enviar o castigo sobre eles. Jonas capítulo 3. Jonas, porém, ficou muito irritado com a bondade de Deus para com os ninivitas. Ele achava que eles mereciam ser punidos e não perdoados. Ele se sentiu frustrado e decepcionado com Deus. Ele saiu da cidade e se sentou debaixo de uma planta que Deus fez crescer para lhe dar sombra. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que matou a planta e depois um vento quente que fez Jonas sofrer muito com o calor. Jonas ficou tão desesperado que pediu a Deus que tirasse a sua vida, mas Deus repreendeu Jonas por sua falta de compaixão pelos ninivitas, que eram mais de 120.000 pessoas que não sabiam distinguir entre a direita e a esquerda, além de muitos animais. Deus perguntou a Jonas se ele tinha direito de ficar irado por causa da planta que ele não plantou, nem cuidou, mas que nasceu em um dia e morreu em outro. Quanto mais Deus não deveria ter pena daquela grande cidade que ele criou e amava. Jonas capítulo 4. A Bíblia não nos diz como terminou a história de Jonas. Não sabemos se ele entendeu a lição de Deus ou se continuou ressentido. Também não sabemos se ele voltou para Israel ou se ficou em algum lugar próximo a Nínive. Não há informações sobre seu casamento ou seus filhos. Só sabemos que ele foi um profeta que experimentou o poder, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus de uma forma extraordinária. Jonas foi um profeta que desobedeceu a Deus e fugiu da sua missão. Ele enfrentou as consequências de sua rebeldia, mas também recebeu o perdão e a salvação de Deus. Ele cumpriu sua tarefa de pregar contra Nínive, mas não se alegrou com o arrependimento dos ninivitas. Ele se irritou com a bondade de Deus e se mostrou egoísta e insensível. Ele precisava aprender a ter compaixão pelos perdidos e a se conformar com a vontade de Deus.
Jonas nos ensina que Deus é soberano e que Ele pode usar até mesmo os nossos erros para cumprir os seus propósitos. Ele também nos ensina que Deus é amoroso e que Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele nos convida a obedecer à sua voz e a cooperar com o seu plano de salvação para o mundo. A experiência de Jonas. Após ser engolido pelo peixe, Jonas passou por uma experiência única e transformadora. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, orando e clamando a Deus por misericórdia. Ele reconheceu sua culpa e se arrependeu de sua desobediência. Ele também louvou a Deus por sua salvação e prometeu cumprir sua missão. Então, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Jonas capítulo 2. A oração de Jonas dentro do peixe é um belo exemplo de fé, humildade e gratidão. Ele expressa sua angústia e seu desespero, mas também sua confiança e sua esperança em Deus. Ele lembra das promessas de Deus e das suas obras maravilhosas. Ele confessa que a salvação vem do Senhor e que Ele é o único que pode livrá-lo da morte. Ele se compromete a cumprir seus votos e a oferecer sacrifícios de que pode livrá-lo da morte. Ele se compromete a cumprir seus votos e a oferecer sacrifícios de misericórdia, mas ele se apega ao Deus vivo e verdadeiro. A intervenção de Deus na vida de Jonas dentro do peixe é um sinal de seu poder, sua justiça, sua misericórdia e seu amor. Deus demonstra seu poder ao controlar a natureza e ao usar um grande peixe para engolir e depois vomitar Jonas. Deus demonstra sua justiça ao disciplinar Jonas por sua rebeldia e ao fazê-lo sofrer as consequências de sua fuga. Deus demonstra sua misericórdia ao perdoar Jonas por seu pecado e ao dar-lhe uma nova oportunidade de obedecer. Deus demonstra seu amor ao salvar Jonas da morte e ao preservar sua vida para cumprir seu propósito. A experiência de Jonas dentro do peixe nos ensina que Deus é soberano e que Ele pode usar até mesmo as situações mais difíceis para nos moldar e nos preparar para a sua obra. Ele também nos ensina que Deus é amoroso e que Ele não desiste de nós. Mesmo quando desistimos dele, Ele nos convida a orar a Ele em todo o tempo, com fé, humildade e gratidão, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.